Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso estudo, Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Esse é o nosso 6º encontro. Nessa aula nós vamos estudar sobre 2 capítulos. Nós falaremos tanto sobre as explicações de Lísias, como o capítulo Precioso Aviso. E eu juntei esses 2 capítulos porque eles mostram de forma marcada um ponto de virada no processo mental de André Luiz. E esse ponto de virada é fundamental porque ele conta tanto com Clarencio como Lísias, como 2 pessoas atuantes ali no processo de criação de um novo mindset, de uma nova disposição mental no nosso personagem. E nós vamos perceber que rola aí uma espécie de bad cop, good cop routine, né? Aquela coisa do policial bom e do policial mau, não que alguém ali esteja agindo por mal com André Luiz, mas Clarencio é mais firme e Lísias mais pedagógico. Vem a firmeza, desmonta certas estruturas mentais do André Luiz, vem depois o conhecimento com Lísias e consolida, assenta novos tijolos para que ele comece a expressar, a direcionar a sua energia, a sua consciência para um novo lugar de vibração. Este é o nosso 6º encontro, já vieram 5 encontros antes desse. Por acaso, se você recebeu o link desse vídeo somente agora, saiba que tem aí 5 estudos anteriores para você acompanhar, tá bom? E não perder nada do nosso estudo aberto, Nosso Lar Segundo o Hermetismo. Como eu disse, são 2 momentos aqui entre o capítulo Precioso Aviso, que é o capítulo de número 6, e o capítulo de número 7, que são as explicações de Lísias. Existe aí um ponto de virada, existe aí uma mudança no mindset, na configuração mental de André Luiz, que vai de fato começar a criar um novo padrão, um novo paradigma, uma nova forma da consciência dele observar a realidade, lidar com a realidade. E por que é interessante a gente juntar esses 2 estudos? Porque aqui, claro, existe uma chave muito preciosa que pode ser empregada na nossa vida hoje. Quer dizer, como é que a gente muda padrão mental? Quase sempre a gente escuta em todos os lugares, porque, nossa, esse mindset está errado, esse paradigma é isso, porque, nossa, a pessoa está numa vibe estranha. Beleza, tá tudo certo. Superamos a negação, como nós falamos na última aula, superamos a negação. Realmente estou com um mindset que está uma catástrofe, tá ruim o negócio, tá mal aqui, não cheira bem. Estou com um mindset assim, mas como é que eu mudo meu mindset? Como é que eu vou para um outro lugar? Mais importante do que isso, como é que eu começo a afetar a realidade a partir do poder da minha mente? Como é que eu começo a afetar a realidade a partir do poder da minha mente? Porque hoje em dia a gente vê muita coisa, que não sei o quê, porque eu estou criando a prosperidade, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu acho muito engraçado, porque eu só vejo um bando de gente lascada criando prosperidade, essa tal de prosperidade não chega nunca. Aí pega ali uma meia dúzia que deu certo e fala, olha só como é possível, a minha técnica funciona, o meu caminho funciona, porque o que eu estou ensinando para você, você vai conseguir tudo o que você quiser. Cara, não dá para negar. O nosso poder cocriativo vem do princípio da lei universal do mentalismo. Todo é mente, o universo é mental, a minha mente participa da mente do todo. Nós falamos isso já nas aulas anteriores. A mente infinita do todo, a mente infinita de Deus, do Pai e Mãe de todas as coisas, esta mente cria o universo e a nossa mente, que participa dessa mente, pode cocriar a realidade ao nosso redor, pode afetar a realidade ao nosso redor. Nós temos inúmeros casos, inúmeros eventos, não é? De pessoas empreendedoras, de pessoas decididas, pessoas que vão lá, filmes ilustram essa possibilidade. Só que daí, a gente achar que a gente faz a hora que a gente quer, tudo que a gente quer, numa vibe meio eu quero, eu posso, eu consigo, birrenta, é ruim. É ruim porque
por trás desse slogan super positivo, eu quero, eu posso, eu consigo, que é um slogan real, mas ele tem ali um alicerce, ele tem certas leis universais que estão abaixo, talvez numa camada um pouco mais distante da vista, que precisa também participar da equação. Senão a cocriação não acontece. E veja, a gente fala muito de cocriação exoconsciente, nós temos o curso de iniciação exoconsciência. Nós, no Círculo Escola, somos pessoas que cocriamos o tempo todo realidades, cursos, projetos, iniciativas a partir da nossa interação espiritual, né? Você está me vendo aqui nesse estúdio que fica na nossa sede em Curitiba, que foi uma sede que foi anunciada espiritualmente. No ano de 2018, nós ouvimos numa canalização de um ser extraterreno chamado Econ, dizendo, olha, agora que vocês cumpriram a etapa de produzir o filme Quando Lembro de Chico, nós aqui do nosso lado estamos iniciando o esforço para a materialização, tijolo por tijolo, desta que será a primeira casa de muitas. Desta sede que será a casa dessa escola. O dínamo que vai reunir pessoas, que vai reunir alunos, vai reunir essa energia mental de transformação. Nós estamos começando. Se preparem. E ralamos. Então eu estou sentado nesta cadeira, nesse estúdio, neste lugar que nós declaramos, decretamos e consagramos como um território crístico, como um terreno crístico, como um terreno a serviço do governo de Jesus, a serviço do governo do amor, a serviço da evolução planetária. Eu estou sentado na materialização de uma mensagem espiritual. Então, eu acredito plenamente que a mente em comunhão com esse poder criativo, ela gera realidade, ponto. O que eu não acredito é em birra de gente mimada que não se dedica a autoconhecimento, a enfrentar as próprias sombras, aos desafios da vida e quer bater o pé para o universo porque acha que o universo vai cocriar prosperidade para ela. E nada mais vai acontecer. E este capítulo especificamente, eu não sei quais são os seus estudos, de onde você veio, talvez você já tenha passado por esse lugar de prosperidade quântica, de criar realidade, manifestar prosperidade, talvez você já participe de uma escola iniciática, onde você tenha aprendido tela mental para concretizar os seus objetivos. Eu não sei de onde você vem, tá? Mas eu estou dizendo aqui, que em 1944, André Luiz escreve todos os princípios necessários para que o nosso poder de cocriação mental aconteça e materialize, concretize as realidades que nós desejamos, considerando todas as leis universais empregadas. Eu estou falando de 1944. Então eu não sei por onde você passou, quais escolas você frequentou, que movimentos você pertenceu, que cursos online você fez. Eu estou só dando aqui para você anterioridade na obra, e é isso que nós vamos ver na aula de hoje em duas etapas. Primeiro, a demolição de uma estrutura mental tóxica, ruim, negativa do ponto de vista de negação mesmo, e depois a construção desse poder mental de cocriação da realidade. Legal? Vem comigo no texto, vamos começar em aviso precioso. O que acontece? Clarencio passa para fazer uma visitinha para André, né? Levar aquela frozinha, né? Pro doente que tá lá acamado. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tá melhor? Quando André começa a desfiar o rosário de lamentação do quanto tá sendo difícil para ele. E ó Deus, ó céus, ó vida. Como nós já dissemos, veja, André
Nesse momento, a gente conhece o André já evoluído, né, que publicou vários livros ali, o André é mais maduro, né? Mas aqui ele é um pentelho, um pé, né? Ele é um pentelho mimado, vaidoso, orgulhoso. Ele está no momento aqui que é osso aguentar as coisas dele. E ele tá lá, oh céus, ó como minha vida é dura, ó isso, ó aquilo. E me chamou muita atenção um parágrafo que ele coloca assim, ó. Clarencio ouvia atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Foi soltando. Mas eu achei interessante olhar para essa atitude do Clarencio, que para mim é a atitude da sabedoria, é a atitude de alguém realmente que encontrou o silêncio interior como um lugar sagrado. É a atitude de alguém que encontrou no silêncio interior um lugar sagrado, seguro, que leva a um estado de temperança que nós falamos na última aula. E isso é um contraste bizarro com a sociedade atual. Na sociedade atual, nós estamos vivendo uma coisa, eu vim do marketing, né? Minha formação, meu bacharelado é marketing, minha pós-graduação é estratégia, e eu sempre trabalhei com comunicação integrada. Antigamente, quando a gente montava uma campanha, a gente selecionava os veículos onde a gente ia veicular a mensagem, né? A estratégia, etc e tal. Hoje em dia, os veículos de comunicação eles têm perdido a força porque a gente entrou num lugar de redes sociais onde todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo fala o tempo todo tendo muito pouco que dizer. Na era da hiperconectividade e da hipercomunicação, nunca foi tão difícil comunicar algo que realmente valesse a pena ser comunicado. Nunca foi tão difícil a gente fazer chegar ao público uma mensagem relevante que valesse a pena. Porque no falatório interminável de redes sociais, de internet, onde todo mundo fala, ninguém ouve. E esse comportamento, essa hiperconectividade, essa hipercomunicação, ela tem afetado a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Nós estamos sistematicamente perdendo a capacidade de ouvir, né? Nós escutamos no automático e já estamos fervilhando de respostas para dar para a pessoa. Ou seja, nós não ouvimos de verdade, nós não ouvimos com o coração. Nós escutamos e já queremos responder, nós já queremos reagir, nós já queremos... É como se a gente estivesse desesperado para receber um like de volta, né? Uma dosezinha de dopamina de volta. Então não há tempo de reflexão. Isso é muito prejudicial para a nossa sociedade. O filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, ele sugere, inclusive, que provavelmente nós vamos criar muito em breve uma profissão de escutadores, né? Porque como ninguém escuta nada, ninguém ouve mais atentamente, talvez vai ter um momento onde a gente vai pagar uma pessoa para que a pessoa ouça a gente, né? Eu percebo isso comigo porque apesar de você estar me vendo aqui falando e parece que eu tenho um poder de comunicação muito grande, mas numa conversa não é assim. Eu estou aqui meditando, eu estou aqui sozinho, eu estudei bastante, eu sou uma pessoa que precisa pensar muito antes de dizer alguma coisa. Quando eu não penso e digo alguma coisa, geralmente eu falo alguma coisa que eu me arrependo depois. Então numa conversa, às vezes eu não consigo reagir tão rápido, né? Não consigo falar tão rápido. E eu percebo esse desespero, essa ansiedade generalizada que a gente tem na quantidade de vezes que eu sou cortado numa fala. Mas também observei a quantidade de vezes que eu corto a outra pessoa na fala. Porque eu também tenho o desespero, a ansiedade de resolver, de avançar. Daí que quando eu comecei a observar esse pensamento, comecei a andar com a minha garrafinha de água.
Então, enquanto a pessoa está falando e eu tenho vontade de respirar, eu... Uhum. 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 Nota uma coisa em você. Como esse breve momento de alguns segundos onde eu coloquei água na boca e só murmurei, assenti com a cabeça, como ele causou uma certa ansiedade em você, do tipo, quando é que ele vai voltar a falar? Volta logo a falar. Nós estamos constrangidos com o silêncio. O silêncio virou uma coisa constrangedora. Porque nós desaprendemos o silêncio, nós desaprendemos a ouvir o outro, a nos conectar com o que o outro está dizendo. E pequenas estratégias como essa nos ajudam a voltar, sabe? Nos ajuda muito a voltar. Essa postura do Clarencio, ela é uma postura de sabedoria. E nós precisamos criar na nossa vida dispositivos que nos coloquem nesse lugar de silêncio, de escutadores, de ouvidores, antes que a gente saia na precipitação. É fundamental. Eu já atendi sessões de mentoria. Às vezes uma sessão com uma pessoa, geralmente é 1 hora, onde eu ouvi a pessoa por 50 minutos. E até me dava uma certa síndrome de impostor, porque eu falava, nossa, a pessoa está pagando aqui por uma sessão de mentoria, onde em tese eu tenho que mentorá-la em alguma coisa, e eu ouvi por 50 minutos a pessoa falando sem parar. Deixei falar, né? E muitas vezes a pessoa, só por descarregar e por ser ouvida, ela mesma já concatenava as ideias e já resolvia a questão, né? E é impressionante. É impressionante a necessidade que nós temos de ser ouvidos num mundo onde todo mundo fala, tendo muito pouco o que dizer, né? Mais à frente ele vai dizer assim, ó, chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzir ao barco mental, ao oceano mais largo das lágrimas. Então, ou seja, além de ficar se lamentando, aí começou a chorar. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação, ou seja, sem, né, se abalar pela cena ali do drama, do choro, da reclamação, do falatório, da verborragia do André. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Opa! Deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, ele continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos o equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Ai, ai, ai. Para de reclamar. Para de reclamar, para de se lamentar. Boquinha fechada não entra mosca. Aprende a disciplinar o pensamento e a boca. Aprende a disciplinar o pensamento e a boca. Para de ficar se lamentando. Para de ficar falando de si mesmo. Nossa, Gente, isso é tão necessário e tão atual. Porque a gente convive com as pessoas assim, né? E talvez muitas vezes a gente seja assim. Mas é de fato uma coisa que é um pouco irritante, né? Quando você vai conversar com uma pessoa e tudo que ela sabe fazer é falar de si mesma o tempo todo, do que ela fez ou do que ela deixou de fazer, o que ela sofreu, o que ela deixou de sofrer, o tempo todo. O tempo todo. E aí, quando ele ressalta aqui, ó, lamentação denota enfermidade mental. Por quê? Porque é aquele estado de negação. Ó Deus, ó sudor, ó vida, ó meu Deus do céu, né?
e enfermidade de curso laborioso, de difícil tratamento. Quer dizer, porque enquanto você ficar reclamando, enquanto você ficar se lamentando, chorando leite derramado, não tem o que fazer. Percebe? A negação é um estágio anterior, a lamentação é depois, porque aí eu já aceitei aquilo que eu negava, mas agora eu lamento. Ou seja, eu estou num ciclo vicioso de negação e lamentação. Estou num ciclo vicioso. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. O que é criar pensamentos novos? Buscar perspectivas, ampliar as perspectivas. Quando a gente está lamentando, a gente está distorcendo um poder natural da nossa mente, um poder também muito esquecido nos dias de hoje, que é o poder de foco. Foco. Foco é uma coisa muito boa numa sociedade onde fervilha o TDAH, né? Foco é uma coisa muito importante. Quer dizer, eu eleger prioridade, eu concentrar a minha atenção mental. Só que na lamentação eu concentro a minha atenção mental no lugar errado. Eu concentro a minha atenção mental naquilo que eu deixei de fazer, naquilo que eu negava, naquilo que não deu certo. Eu não saio disso. Então o meu foco atua contra mim. E a lamentação não para. Por isso ele fala, é importantíssimo criar pensamentos novos. Então, quando ele fala criar pensamentos novos, ele está falando é preciso ampliar o seu repertório de perspectivas. Porque se você está usando o seu poder de foco para o lugar errado, você está concentrando o seu poder de foco no lugar errado, na lamentação, naquilo que não deu certo, naquilo que você não fez ou fez e não deveria ter feito e entrou naquele estado de negação. Você está concentrando no lugar errado. Para! Cala a boquinha. Fecha a boquinha, né? Boquinha fechada não entra mosca. Amplia o repertório no silêncio, no estudo, na conversa de perspectivas, sabe? Amplia o seu repertório. Ok. Deu ruim, ponto. Você já assumiu, já parou de negar que deu ruim, ponto. Tá, e agora? Amplia repertório. Disciplina os lábios. Por quê, gente? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente diz, propaga, reverbera. E se reverbera, retroalimenta aquela vibração dentro de nós. Então, se eu começo a reclamar de manhã, reclamar à tarde, reclamar à noite, logo eu vou criar uma multidão de reclamadores ao redor de mim que vai só alimentar ainda mais a minha reclamação. O que o Clarencio faz aqui é dar um corte, é dar um basta, ó. Cortou. Bem fofo ele, né? Levantou, falou assim, você quer a cura? Então, ó, corta essa reclamatória. Corta isso. Para de ficar resmungando. Vai buscar perspectiva mental e faça isso de boca fechada. Porque você está poluindo o ambiente com a tua reclamação. Percebeu? Mais à frente, ele vai dizer assim, ó, para terminar a chinelada. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Zonas estéreis de lamentação. Porque realmente, do lamento não frutifica nada, não cresce nada. Enquanto a gente só reclama, não acontece nada. Passada a chinelada do Clarencio, capítulo 7, vem o conhecimento do Lísio. Clarencio entra como um trator, pá, né? Vem o capítulo 7 com a visita do Lísias, né? Vem a visita 7. E é interessante porque logo no começo do capítulo 7, a postura mental dele já está diferente. Acompanha comigo aqui, ó. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos,
sensações de desafogo me aliviavam o coração, ou seja, ampliação de perspectiva. Bom, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Saiu da lamentação, percebe? Saiu daquele lugar, chore, reclame, lamenta, acabou. Saiu, mudou de perspectiva. À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviaram o coração. Mudou o foco. Saiu da lamentação. Saiu daquele labirinto de ó Deus, ó dor, ó vida, e começou a buscar novas perspectivas. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção. Simbólico. Quer dizer, diminuiu a minha dor e eu estou conseguindo me mover melhor. Por quê? Porque a lamentação estagna. A lamentação paralisa. Reclamar paralisa. Reclamar paralisa. Gente que reclama o tempo todo é gente que está estagnada na reclamação. Reclamação é um atoleiro onde a roda não gira. A roda não gira. Precisa secar essa lamentação, né? Secar essa lamentação. Você precisa secar essa poça de lama de lamentação que você está para que a roda tenha tração e saia do lugar. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Aqui um resultado interessante do dilema, da polaridade. Ele está vivendo ainda essa polaridade. Ele vai de um lugar para outro. Puta, eu mudo de lugar, mas de repente eu volto. Eu mudo de lugar. Quantos de nós a gente não passa por isso todo o tempo? Essa polaridade, né? Eu vou para um lado, eu vou para um outro. De repente eu estou bem, de repente eu estou mal. De repente eu estou bem, de repente eu estou mal. Um pensamento vem e me alivia. Outro pensamento vem e começa a me zoar tudo de novo. É a vida, meu anjo. É a vida, né? Negar isso também é uma treta. Tá tudo certo. Observa isso. Observa isso na sua vida. Pô, levantei bem, de repente veio um negócio que me derrubou. De repente eu já saí daquele atoleiro que o Posati falou. Voltei a ficar bem. De repente veio alguma coisa. Isso é a vida, né? Aqui entra uma coisa muito interessante que é um outro princípio hermético, que é o princípio do ritmo. Tudo tem seus ciclos, tudo tem marés, né? A onda que vem, volta. A onda que volta, vem. Nós vivemos o tempo todo nesse ritmo, que é uma consequência da vibração e da polaridade. Então, tudo vibra, tudo se movimenta, tudo tem polos. Tudo tem positivo e negativo, quente e frio, dia e noite, tudo tem polos. Se tudo vibra e tudo tem polos, o movimento da vibração cria ritmos, cria ciclos. E muitas vezes nós ficamos presos em ciclos que parecem um pêndulo, onde a gente é jogado de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, de cá para lá, até que a gente alcance um outro lugar. Até que a gente alcance um outro lugar. Mas nós vamos experimentando esses contrastes muito fortemente na nossa vida, até que a gente chegue na consciência de como sair desse negócio que empurra a gente de um lado para o outro. Então o André está vivendo aqui essa coisa de ser jogado de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tô bem, mas tô mal, tô bem, mas tô mal, tô bem, mas tô mal. Você pode estar se identificando com isso, né? Tô bem, mas tô mal, tô bem, mas tô mal. Polaridades. Nós estamos num universo de polaridades, né? Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionava-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorado à cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas, forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos, jardins deliciosos, e ele vai descrevendo tudo o que acontece. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-se-me em divagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual.
Primeiro ponto aqui, antes da gente entrar, que você já percebeu aqui, nós estamos falando de princípio de correspondência, não é? Ele começa a perceber a analogia entre essa dimensão, esse primeiro extrato da dimensão espiritual onde ele está e o planeta Terra. Mas antes de entrar nisso, é interessante o símbolo dessa cena, né? Então eu estou lá no meu conflito e de repente ele vai e se debruça na janela. Ampliação de perspectiva. Abre uma janela. Abre-se a janela. Vai ver o mundo, vai ver o repertório, vai ampliar o seu repertório, vai ampliar o seu repertório de perspectivas. Quando nós estamos nesse circuito de polaridade, onde eu estou bem, eu estou mal, eu estou bem, eu estou mal, nós precisamos ampliar a nossa perspectiva, nós precisamos ampliar o nosso repertório de conhecimentos. E aí eu vejo o mundo, aí eu vou atrás, percebe? Só que é mais do que isso. Ele começa a descrever que tudo ali é análogo ao planeta Terra, só que melhor, melhorado, mais lindo. Mas a grande pergunta é, quantas vezes, enquanto ele estava encarnado na Terra, ele realmente parou, foi para a janela e contemplou a paisagem? Quantas vezes ele deu um break na ansiedade da vida, nos afazeres, nas coisas? Ele fez uma pausa e foi olhar para o mundo. Foi olhar para si. Foi permitir que o mundo o afetasse e que ele afetasse com o seu olhar o mundo. Percebe? Não é que, claro, existe toda a dimensão espiritual que traz uma nova dimensão de energias, um novo espectro vibratório que amplia em muito as nossas percepções e tudo mais, nós falamos disso nas aulas anteriores. Mas existe também a disposição do observador. Existe também a disposição daquele que olha o mundo, que percebe, que permite que o mundo o afete, que permite que esse repertório, essa variedade, essa diversidade do mundo entre e afete positivamente seu mundo interior. E é o que está acontecendo com o André aqui. A nota brilhante sobre o parque com animais domésticos, né? Maravilhoso. Também são espíritos em evolução. Também são espíritos em evolução. Espíritos que nós reencontraremos. Espíritos que nós reencontraremos. Eu me lembro de um estudo que nós fizemos, Civilização de Júpiter. Está lá no Clube do Aluno, são 3 aulas de uma psicografia de um espírito que encarna nas esferas sutis do planeta de Júpiter. E ele fala que ali, sendo um mundo feliz, um mundo já de espíritos muito evoluídos, não é? Aqueles que ali chegam podem chamar a si, chamar a sua presença, todos os animais pelos quais um dia ele nutriu afeição. Que esses animais ali, eles vão passar por um processo transitório entre o animal e o hominal. Serão animais, mas com corpos humanos, né? Andando já em 2 pernas, trabalhando com o lavor das mãos, mas trazendo ali, não é, toda a característica de quando foram cachorros, gatos, enfim, né? E eu achei aquilo extraordinário, né? Porque quando meu cachorro partiu, o Dudu, e aquilo me dilacerou profundamente, a saudade que eu tenho do Dudu me dilacera ainda hoje, né? Eu tenho foto do Dudu por todo canto, tal. O Dudu foi um companheiro de quase 12 anos, não é? E em muitos momentos eu consigo encontrar o Dudu no mundo espiritual, né? Mas me custou uma jornada até encontrá-lo ali no mundo espiritual. Mas muitas vezes em sonhos eu encontro com o Dudu no mundo espiritual e mato a saudade, acordo saudoso, né? Cheio. A dor da partida se curou depois de um ano de luto muito profundo. Mas a saudade é uma coisa que só aumenta, né? Ficam os aprendizados, o Dudu vive em mim, nós temos ainda essa conexão. E tanto que o encontro, às vezes em alguns sonhos, nós vamos falar de sonhos mais para frente no futuro. Mas é curioso ver que ele dá essa nota aqui, que é uma nota importante, não é? E ele começa a perceber a analogia daquele plano com o plano da vida. Ele começa a perceber essa correspondência. Existe uma correspondência do mundo espiritual até o mundo físico. O que nos remete ao segundo princípio hermético, a segunda lei universal,
que Hermes Trismegisto enunciou: o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. As dimensões não são iguais, não é? Iguais, não, mas elas são análogas. Análogas. Existe uma analogia, existe uma correspondência. São semelhantes em natureza, mas diferentes em grau. Diferentes em grau. A morte do corpo, começa a explicar o Lísias, não conduz o homem a situações miraculosas. Todo o processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. O que é que o Lísias está fazendo aqui? Ampliando a capacidade contemplativa do André. No planeta Terra não tem várias camadas sociais, vários grupos, vários tipos de países diferentes. Você vai ter países que ainda têm uma cultura tribal, uma estrutura tribal. Você vai ter países com tecnologia avançadíssima. Você vai ter países em guerra. Você vai ter países passando fome. Você vai ter países prósperos. Você vai ter países felizes, países depressivos. Por quê? Porque os seres humanos vão se agrupando e formando ali, não é? Uma vibração correspondente naquele grupo. E existem diferentes grupos simultaneamente no planeta Terra. Quando a gente fala assim, a humanidade terrestre precisa aprender. Puxa vida, de que humanidade nós estamos falando, hein? Da humanidade que está na China, da humanidade que está no Brasil, da humanidade que está na África, da humanidade que está na Oceania, da humanidade que está nos Estados Unidos, na Europa. Percebe? Essa generalização, mais do que isso ainda, né? A gente fala assim, o povo brasileiro quer. Putz grila, que povo brasileiro é esse? É o povo brasileiro de Pernambuco? É o povo brasileiro do Acre? É o povo brasileiro do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Brasília? Que povo brasileiro é esse? A gente não come nem a mesma coisa, gente. Nem a mesma coisa. Você vai para Belém do Pará, a base é peixe, farinha e açaí. Você vai para São Paulo, arroz, feijão, bife com batata frita, ovo frito. Você vai para o sul, toma-se chimarrão, você percebe? Existe uma multiplicidade cultural, social. Por que vai ser diferente no plano espiritual? O que está em cima, como que está embaixo. O que está embaixo é como que está em cima. Há diversidade de agrupamento de espíritos a partir das suas afinidades, a partir do seu nível de consciência, não é? E daí, claro, André aproveita que o Lísias é mais bonitinho e já começa a reclamação dele. Por que ninguém veio me ver? Por que ninguém veio me visitar? Se é análogo ao planeta Terra, quando eu estava na Terra, no hospital, o pessoal vinha me ver, veio trazer uma florzinha, né? Um afago no hospital, que ninguém veio me ver. Um monte de conhecido meu já morreu, cadê essa turba? Por que ninguém veio me ver? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Né? Cadê minha mãe? Cadê meu pai? Quer dizer, ninguém veio me ver. Ninguém veio me ver. E aí o Lísias vai dar uma chineladinha nele. Adoro as chineladinhas do Lísias. Pois note, esclareceu Lísias, sua mãe o tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda. Quando se acamou para abandonar o casulo terrestre, duplicou-se o interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que a sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou e intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor, rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto, a fim de surgir o Filho dos céus. Compreendeu? Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade.
Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa das nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimos serviços a nós mesmos. Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo atendendo aos apelos da sua carinhosa genitora na terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. Que interessante isso, né? Mais uma vez, estados vibratórios. Mais uma vez, onde é que eu estou na escala da polaridade, né? Deus não precisa que você faça penitência. Deus não precisa disso, mas convenhamos, né? Convenhamos que às vezes é bom que a gente olhe para dentro das nossas sombras. Às vezes é bom para que a gente consiga enxergar de volta. Você vê, ele fala, o Clarencio não teve dificuldade de encontrar você, mas você teve dificuldade de encontrar o Clarencio. Às vezes é interessante porque a solução dos problemas às vezes está na nossa frente, na nossa cara, e nós não temos olhos para ver. Como ele, que enquanto reclamava, enquanto estava lá, focado na própria dor, ninguém vem me ver, cadê meus amigos, cadê minha mãe? Quer dizer, enquanto eu estou focado nos meus próprios problemas, eu não tenho olhos para ver as soluções que me cercam. Aí vem o Lísias com todo o jeitinho dele e fala, meu bem, tua mãe está cuidando de você desde antes de você morrer, cara. O problema é que você não percebe isso. O problema é que enquanto a tua fantasia vaidosa, orgulhosa, esse cara que você acha que era o bambambam, enquanto esse cara não baixou a bola para surgir o filho, nenhum cuidado foi possível. Nenhum cuidado foi possível. Nós às vezes procuramos auxílio, a solução dos nossos problemas, mas nós não saímos do papel daquele que sabe tudo, do bambambam, do bola cheia. Baixa a bola, velho. Quando você não baixar a bola, você não vai ter olho para ver. O ego, às vezes, nosso é tão grande que tapa a nossa visão. E a gente não enxerga outra coisa senão nós mesmos, o quanto nós somos bons, maravilhosos, o quanto a gente resolve tudo. Só que quando a gente não dá conta de resolver, esse ego vira um ciclo vicioso de lamento. Porque afinal de contas nós somos os bambambãs que resolvem tudo, e de repente se a gente encontra alguma coisa que a gente não resolve, a gente vai achar, nossa, isso aqui deve ser difícil demais, porque se eu que sou o bom, o bambambam, o topetudo do carro vermelho, se eu não consigo resolver, então é porque não há solução. Deus, dor, vida, e a gente não sai disso. Então o nosso ego está tão grande que a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Daí aquela máxima de Jesus, cara, o que você está apontando para o cisco que está no olho da pessoa que está do teu lado se você não está vendo a trave que está no seu? Baixa a bola, né? Esse é o jeito de resolver, né? Esse é o jeito... Ganhei aquele meme, né? Jesus disse, baixa a bola, deixa de ser orgulhoso, se emenda, né? Ai, Jesus, acho que isso vai ficar muito pesado. Então tá bom, escreve aí. Por quê? Importa-se com o cisco do olho do irmão, enquanto não vês a trave que está no seu. Deixa assim, que está mais florido, né? A coisa avança, né? E ele pergunta, mas cadê ela? Cadê minha mãe que não... Deixou onde que eu vou? Quero encontrar ela. Aí ele fala, ela não vive em nosso lar, esclareceu Lísias. Habita esferas mais altas onde trabalha não somente por você. Baixa a bola, meu bem. Mamãe é mais poderosa do que você achava. E ele fala, mas eu quero ver, será que vai ser possível, tal? E aí começa aqui uma verdadeira aula do poder mental, uma aula do poder mental. Porque ele vai dizer, cara, ela vai vir ver você, com certeza. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Olha que interessante. O tal do eu quero, eu posso, eu consigo. A primeira fase, eu quero, tá certo, beleza. Quando alguém deseja ardentemente alguma coisa, já se encontra no caminho de realização. Quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou a visão e o socorro. Quando ele estava lá, na lama, no umbral, mas quando ele conseguiu sair
de toda aquela confusão mental que não concatenava ideias, e falou, cara, deve haver um autor da vida. E é ele que eu preciso pedir socorro, ó, dilatou o padrão vibratório da mente, alcançou, porque desejou. Então o desejo tem o poder de dilatar o padrão mental, né? Lembra lá do Clarencio no começo da aula de hoje? Você quer realmente ser curado? Quero. Então para de reclamar, fecha a boca, amplia horizontes. Aí vai, ele amplia horizontes. Vai ampliando o horizonte, vai dilatando a vibração. Vai dilatando o poder mental. Mas aí vem, ó, uma fase muito interessante, porque aí ele vira para o André e fala assim, então eu quero muito, eu desejo a minha mãe, como se a mãe fosse aparecer na frente. Aí ele já entrou no padrãozinho, eu consigo, materializa já, imediato. Aí vem o Lísias e em 6 linhas ele anuncia uma das ferramentas mais poderosas no que diz respeito à cocriação mental de realidades. Ele diz assim, convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais, a saber, primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer. Ou, em outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Meus amigos, aqui está a chave da cocriação. A chave para utilizar o seu poder mental para criar a realidade. A mente cria a realidade. O universo é uma criação mental. Você participa desse poder, você tem esse poder. Ótimo. Mas este poder segue a um encadeamento de leis universais. Então não adianta você utilizar apenas uma lei, é porque tudo que eu penso na minha mente eu posso criar, então eu posso conseguir, eu fico batendo o pé para o universo como se fosse cair do céu e achar que uma única lei funciona em detrimento de todas as outras. Não. Todas as leis universais operam simultaneamente. A lei da termodinâmica funciona junto com a lei da gravidade. Junto, né? Tá funcionando essa em vez dessa. Eu não escolho a lei que vai funcionar para mim, né? Mas eu trabalho simultaneamente. À medida que a consciência avança, eu vou sim organizando essas leis para que eu não sofra com o fluxo das leis, mas que eu me torne um operador, um navegante nas leis. Mas veja, desejar, saber desejar e merecer. Quando eu quero alguma coisa, quando eu mentalizo alguma coisa, quando eu sou movido pelo desejo, eu cumpri o primeiro passo. Mas saber desejar implica consistência ao longo do tempo, ou o que ele vai chamar aqui de trabalho persistente. Por quê? A gente acha que quer, a gente acha que sabe o que quer. Mas a verdade é que a gente tem um monte de dúvida. A verdade é que a gente acha que quer o que outros quiseram que a gente quisesse. E no momento que eu falo que eu quero, eu também não sei se eu não quero. Eu quero, mas será que é isso que eu quero? Será que isso resolve? Eu quero, não sei. Eu quero uma coisa num dia, não quero na outra, né? Então tudo bem, isso faz parte da dimensão onde nós estamos. Que é bom que seja assim. Imagina se você materializasse imediatamente um desejo seu, você ia matar um monte de gente no trânsito, né? Você ia matar um monte de gente no trânsito. Você ia fazer um monte de porcaria com a tua mente, porque a tua mente não está preparada. Então, claro, essa alternância que às vezes a gente experimenta, eu quero ou não quero, eu quero ou não quero, ela faz parte do aprendizado do tempo. Por isso, saber desejar, ou seja, trabalho persistente. Quer dizer, eu preciso de um tempo para afirmar esse querer dentro de mim.
Será que é realmente isso que eu quero? Então eu vou trabalhando isso, eu vou experimentando as polaridades para ir ganhando consciência do que eu quero. Puxa, talvez se eu quisesse aquilo, será que não seria melhor? Eu avalio e falo, não é. Então eu não quero aquilo. Então eu não quero aquilo. Saber o que se quer passa pela experiência de saber o que não se quer também. Eu diria que antes da afirmação daquilo que nós queremos, virá a negação de tudo que nós não queremos. Nós vamos fechando as outras gavetinhas até entender onde a gente vai colocar o nosso foco mental. Portanto, desejar, saber desejar. É um processo persistente. Saber desejar. Quando nós sabemos realmente o que nós queremos e nós já persistimos em todas as outras realidades e dizemos, ok, isso aqui não é, de fato é isso que eu quero, vem o terceiro elemento tão pouco comentado pelos nossos famosos gurus da prosperidade quântica: merecimento. Merecimento. Não é? Um merecimento justo. Veja, um merecimento justo é algo que carece aqui uma reflexão. Porque justo é um estado de suficiência, onde nada sobra e nada falta. Portanto, ele é um estado de perfeição. Deus é justo, Deus é perfeito, justo, equilibrado. Nele nada falta, nele nada sobra. Um estado justo, um estado de perfeição, né, uma coisa que é justa, é que veio e se equilibrou, harmonizou. Nada falta, nada sobra. Um merecimento justo me leva a um lugar de justiça, me leva a um lugar de harmonização, de equilíbrio, onde nada sobra e nada falta. O merecimento, ele é um trabalho nosso em busca daquilo que é justo. Ele é um trabalho interno em busca daquilo que é justo. Em busca daquilo que é justo. Merecer significa buscar com um trabalho ativo, ininterrupto, consciente, esse estado de justiça. De maneira que a materialização, a concretização da sua vontade, do desejo, daquilo que você aprendeu a escolher, a querer, a desejar, não traga um desequilíbrio. Porque se toda essa turma que faz curso de prosperidade quântica saísse por aí materializando as suas fortunas, quanta merda esse pessoal ia fazer? Desculpa o termo popular, mas quanta bobagem. Vocês já não viram a estatística de quanta gente que ganha na loteria e fica pobre, morre pobre de novo? Porque não tem merecimento justo. Não tem em si a busca desse estado de justiça, de harmonia, onde nada falta e nada sobra. Daí vem a materialização e ela é muito mais nociva do que o estado de ausência, do estado de escassez anterior. Seria muito melhor que não tivesse saído da escassez, porque ali pelo menos haveria a possibilidade de alcançar a consciência da justiça, a consciência da perfeição. Então percebe, às vezes as coisas não se concretizam na nossa vida de acordo com o nosso desejo, de acordo com aquilo que nós aprendemos a desejar, porque realmente nós ainda não aprendemos. Nós ainda não estamos com o foco no equilíbrio, na justiça, na suficiência. Às vezes eu quero uma coisa. E aí às vezes eu consigo essa coisa, e quando essa coisa vem, ela não traz a alegria que eu achava que ela daria. Já viu? Não traz. Porque aí eu já começo a desejar outra coisa. Ela perde rápido a graça. Não tem mais graça. Acabou. Por quê? Porque a graça não estava ali. O estado de suficiência, o estado de harmonia, o estado de perfeição não está nas coisas que nós desejamos ou podemos ter. Está em nós. E se nós não entendermos isso, a posse de determinadas coisas não trará harmonia. Não trará harmonia. Portanto, a harmonia, o equilíbrio, precede
o estado de posse, precede a materialização do desejo, precede a realização. Senão a realização não trará o equilíbrio necessário. A realização não operará positivamente em nós como ela poderia se o estado de harmonia não preceder, se o estado de harmonia não antecipar. Não antecipar. Eu volto ao apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, que eu mencionei na aula anterior. Outro sim, nós não sabemos o que pedir. Nós não sabemos o que pedir, nem pedir aquilo que convém. Outro sim, o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito, estou falando aqui do Espírito cósmico, intercede por nós, através de nós, com gemidos inefáveis. Nem sempre nós teremos a consciência plena daquilo que nós queremos e se o que nós queremos de fato é o nosso melhor desejo, é o nosso melhor bem, né? Se aquilo que nós queremos de fato nos levará a esse estado de harmonia, de justiça, onde nada falta e nada sobra. Mas o Espírito intercede por nós, por gemidos inefáveis. Talvez o ápice do processo de cocriação seja nós estarmos no fluxo do desejo maior, da vontade maior do Pai e Mãe de todas as coisas, do todo. E aí é inevitável a lembrança de Jesus no Jardim das Oliveiras, prestes a ser preso, quando ele já sabia tudo que ia acontecer com ele, e ele fala, olha, Pai, é o seguinte, se der, afasta de mim esse cálice, eu não queria passar por isso não. Eu não queria passar por isso não. Porém, não é a minha vontade, é a sua. Eu estou no fluxo. Eu sei que eu já estou vendo, não é? O estado de agonia dele era tão supremo, tão grande, que ele vive um processo fisiológico. Nós estudamos isso numa das primeiras aulas do curso Yeshua, nosso Cristo Planetário Revelado. Ele vive um processo de vasodilatação pelo excesso de adrenalina e depois de contrição. E nisso os vasos se rompem. Muitos microvasos sanguíneos se rompem. E esse sangue cai na corrente do suor, não é? E ele sua sangue. É um estado de agonia extrema, o estado de suar sangue. Agonia extrema, porque ele sabia o que vinha. E ali, diante daquela consciência que ele tinha naquele momento de tudo que vinha, ele falou, cara, se rolar, eu não quero passar por isso. Mas não faça a minha vontade, eu vou fazer a sua. Eu vou estar no fluxo. Se é isso que a vida está me trazendo como consequência de tudo aquilo que eu ensinei do amor, eu vou trilhar esse caminho, porque eu acredito que o amor vai vencer. O amor vai vencer lá na frente. Talvez, o ápice do processo de cocriação de realidades esteja em harmonizar plenamente, completamente a nossa vontade ao fluxo da vida e do universo. Seja o nosso espírito aprender a dançar, a dar ouvido a esses gemidos inefáveis que falam dentro de nós, que falam através de nós, e a dançar conforme o fluxo, conforme a música, fluir na confiança de que aquilo que virá depois, com a força do fluxo, será mais harmônico, mais justo e mais perfeito. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso. Pensa sobre tudo que você quer.
Pensa se você já aprendeu a querer de verdade, se você já aprendeu a primeiro entender o que você não quer para depois de fato chegar ao que você quer. Mas pensa nesse merecimento justo. Pensa se isso que você quer vai te levar a um estado maior de harmonia. Busque essa harmonia antes. Busque esse equilíbrio antes. E então, manifeste mentalmente esse desejo. Manifeste isso. Manifeste, projete isso para a realidade para que isso se concretize. Mas mais do que isso, depois que você experimentar esse poder e entender como é que ele funciona, experimente um poder ainda maior. Experimente harmonizar a sua própria vontade à vontade do todo. E aí você vai ver que as possibilidades são infinitas. Que bom poder percorrer esse caminho com você. Que bom, que bom, que bom que você abriu para mim, para Chico Xavier, para Hermes Trismegistus, as portas da sua casa. Que bom. Que bom que a gente pode estar toda semana juntos aqui, que bom que a gente pode trocar, que bom que a gente pode entrar nesse estado conjunto, nesse estado mental juntos. Que bom, eu só posso ser grato a você por abrir as portas da sua casa para que eu esteja com você todas as semanas. Que bom, que bom. Mas tem uma coisa que a gente fica limitado. Por mais que o nosso plano mental esteja junto, eu não consigo te dar um abraço, eu não consigo apertar a tua bochecha, por mais que eu queira, por mais que eu saiba querer e por mais que esse merecimento seja mais do que justo, eu não consigo apertar a sua bochecha através desse vídeo. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. Eu não consigo. E é para isso que a gente tem o congresso anual do Círculo Escola. É para isso. É para que toda essa comunidade de pessoas, é para que todo mundo que está aqui já, bebendo dessa fonte, juntos aqui nesse plano mental, se encontre no plano físico. Essa é uma cocriação que todos os anos nós fazemos. Todos os anos nós temos estudos, cursos, encontros online, a gente vai se aproximando mentalmente, mas chega uma hora que a gente quer materializar isso. E o Congresso do Círculo é essa materialização. Agora, dia 1º de maio, inaugurou aqui no YouTube, estreou um novo documentário original do Círculo chamado Encontros e Movimentos. Encontros e Movimentos foi um documentário que eu e a minha equipe produzimos, que nos curou e nos fortaleceu. Porque ele é a manifestação da egrégora do Círculo materializada em forma de encontros e movimentos. E nós tivemos olhos para ver. Nós tivemos olhos para ver a força da vontade, do desejo de Deus, do Pai de todas as coisas, que move pessoas, histórias de vida a se encontrarem e construírem juntos essa escola de pensamento chamada Círculo. O congresso é isso. O congresso é um desses encontros. Em encontros e movimentos, você vai conhecer um pouco mais da história da nossa escola contada a partir dos nossos congressos, a partir dos nossos encontros, a partir do nosso movimento. Eu super convido você a assistir esse documentário. Em 1h20, mais ou menos, você vai ver várias pessoas que participaram da história do Círculo ali, com depoimentos, eu, a Fefa, Gustavo, Juliana, Mônica de Medeiros, Margarete Áquila. É um documentário que nos cura, que nos faz pertencer, que nos faz entender a grandeza desse movimento que foi pensado em esferas espirituais superiores e que hoje está aqui, materializado no nosso meio, nesse formato aqui, né? Onde eu entro na tua casa, você pode entrar também na minha. E é isso que esse documentário vai te mostrar. Quem sabe assistindo esse documentário te dá um cantinho, te dá um quentinho, né? E você não se anima para vir aqui para o 6º Congresso do Círculo em Curitiba esse ano, nos dias 5 e 6 de julho.
Pensa lá, tô deixando aqui embaixo o link para você assistir o documentário e também o link com a informação do nosso congresso, 6º Congresso do Círculo, o encontro, a materialização dessa comunidade que a gente já conhece a partir dessa egrégora, do plano mental, onde a gente se encontra toda semana. Seria muito, 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 muito bom poder estar com você, tá bom? Clica aqui embaixo, curte o documentário, curte também aí o nosso congresso, faça a sua inscrição para o nosso congresso. Eu espero ver você e apertar a sua bochecha. Tchau, sempre avanti que questa è la cosa più importante. Semana que vem a gente estuda o capítulo Organização de Serviços. Tchau, a gente se vê. Cara, todo sonho tem um começo. Todo grande projeto tem o seu início, assim como uma grande jornada, ela sempre começa com o primeiro passo. E aí, de repente, me vi num lugar onde a gente fazia todas as reuniões semanais, era no quarto de hóspedes. Nós sonhamos com a liberdade, a realização, a espiritualidade livre, com a filosofia. Mas a nossa escola não é só sobre conhecimento. Nós somos gente de verdade, somos encontro, somos movimento. Veio aquela quantidade de pessoas com o mesmo intuito de querer aprender, de querer progredir, de querer fazer que o planeta seja um mundo melhor. Eu vi o círculo nascer, eu estou vendo o círculo amadurecer. Existe uma grande diferença nos eventos que a gente faz com o círculo de outros, porque é espontâneo, é leve. Ele é um lugar para que as pessoas sintam, e esse sentimento é uma conexão profunda entre outras dimensões e a dimensão material. Onde eu mais me sinto à vontade para fazer minhas loucuras. Essa é a nossa história, contada a partir dos nossos congressos, dos nossos encontros, do nosso movimento. Porque ser círculo é ser conhecimento, movimento e transformação.